Paz e bem, estamos aqui no Fé e Razão e eu queria comentar, um debate que o Robson Miranda fez sobre. Cara, na verdade, o debate até agora eu não sei do que era, porque o Robson foi para debater um treco, chegou lá, decidiu outra coisa, né, e eu já achei ruim daí, que o Robson foi preparado para o debate tipo independência do Brasil. E aí chegaram lá, não, nós vamos debater em Confidência Mineira. E o Robson, da melhor maneira possível, defender a Confidência Mineira. Eu já tinha pego as minhas coisinhas e ido embora. Eu falei, não, peraí, vocês trataram X comigo, né? Agora vai chegar para mim e vai dizer que é Y, tá? Então, o debate ali sobre prostituta, Babilônia, Apocalipse, né? E eu tomei nota aqui, anotei parte aqui no papel, parte está no computador, então não fiz aqueles slidezinhos não. Isso aqui está saindo agora, né? Eu comentei com o Robson algumas coisas que eu discordei do Robson. Por exemplo, o Robson defende que Pedro não escreveu a carta dele de Roma, né? Escreveu da Babilônia egípcia. Eu discordo, porque a própria Bíblia, né, faz referência, por exemplo, Silvano, que escreve a carta de Pedro, ele é cidadão romano, é o mesmo que escreve a carta de Paulo. E Pedro lê a carta aos romanos de Paulo, ele cita essa carta. Então, eu acho muito improvável, né, que Pedro não estivesse em Roma quando escreveu a carta dele, né, as duas cartas dele que tem na Bíblia. Tá? Mas beleza, eu já li sobre essa interpretação da Babilônia egípcia, mas eu não concordo com ela. Né? E eu acho interessantíssimo que quando eu era protestante, a única referência que a Bíblia tem como Babilônia no Novo Testamento é que é Jerusalém, porque está lá no Apocalipse, que a cidade, que é tida como grande, é onde Jesus foi crucificado. Então, à primeira vista, como protestante, eu deduziria que Pedro escreveu essa carta de Jerusalém. Só depois que eu me tornei católico é que eu percebi que é a tradição católica, né? E as referências bíblicas depois do que Pedro cita nas cartas, ele só poderia estar em Roma. Tá? Mas é interessante, e aí, né, é um adendo que tem, né, que o protestante é o seguinte: ele fala que não tem nenhuma referência de Pedro em Roma, mas ele cita a Babilônia como Roma. Eu nunca entendi isso no protestantismo, sinceramente. Né? Mas forever, é o que eu falo, protestantismo não precisa ter coerência. É só protestar. Né? Já começaram cortando meu coração, né, com esse negócio aí de Pedro em Roma, Pedro não está em Roma. Eu falo, gente, lê a Bíblia, pelo amor de Deus, lê a patrística. Mas beleza. Depois, né, veio que Paulo, em Gálatas, foi pregar aos gentios. Gente, eu falo assim, Paulo é um rebelde pior que Satanás. Porque, segundo os protestantes, Paulo foi pregar aos gentios. Mas se você ler Gálatas, comparar, né, o Gálatas com Atos dos Apóstolos, que está sendo descrito nos dois, o Concílio de Jerusalém, Paulo logo em seguida vai pregar aos judeus. Então, é aquela coisa, né? Paulo não segue a sua escritura judaica, é uma coisa de louco. Ele é um rebelde impressionante. Né? Depois ele cita, né, que Pedro escreve aos judeus da diáspora, da dispersão, beleza? Não vou entrar em questão disso, né? Porque deve fazer sentido na cabeça desse povo. Né, Pedro, né, sendo cabeça da igreja cristã, escreveu para os judeus. A não ser que aqui sejam judeus cristãos, mas, cara, desculpa, mas Paulo fala que não existe, mas dentro da igreja não existe judeu nem grego. Né?
vou entrar em questão disso aqui muito aprofundado, né? Depois, citam notas de rodapé da Bíblia de Jerusalém, que por um acaso é que eu tenho aqui, tá? E eu não confio nas notas de rodapé da Bíblia de Jerusalém por um motivo muito simples. Ela vem de uma Bíblia ecumênica, que eu tenho lá em cima, que foi feita por protestantes. Pouca gente sabe disso. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só disso, né? Provando aqui que aqui, isso aqui é uma citação protestante que foi introduzida na Bíblia de Jerusalém. Então, a Bíblia de Jerusalém é um vírus protestante, tá? Cuidado com ela. Que Agostinho cita, né, Roma com Babilônia, mas há que ter cuidado que Agostinho, ele, apesar de citar Roma com Babilônia, ele está se referindo a Roma pagã, não a Roma cristã. Tanto é que Agostinho fala que, sobre a Bíblia, Roma decidiu, acabou. Que Roma decide, aí encerrou toda a questão. Você não tem essa divisão, né, entre a Roma pagã e a Roma cristã, já era, não é como um diálogo racional, né? Depois, falando da idolatria de Jerusalém, que não tinha no tempo de Cristo. Gente, eles escolheram César a Jesus Cristo. Não temos nenhum rei a não ser César. E mataram, né, Jesus Cristo, mas é aquela coisa que eu falo sempre. Jesus Cristo é Deus. E o protestantismo, só quando convém. Quando não convém, aí pode ser qualquer coisa, garçom, entendeu? Né? Surfista de praia, qualquer coisa, né? Calço de porta, aí dá o gosto, né? Depois, o protestante citou que o deserto é a ausência de Deus. Então, gente do céu, de onde é que esse povo tira isso? O deserto é a ausência de Deus. Pelo amor de Deus. Olha só, vamos lá para Gênesis 16, 7. Gênesis 16, 7. O anjo do Senhor, encontrando-a no deserto, junto a uma fonte, está no caminho do sul. Aí o cara, não, mas anjo não é Deus. Né? Mas falando sobre esse menino, que foi habitar no deserto, Gênesis 21, 20, diz que Deus estava com esse menino no deserto. Moisés, obviamente, ele está no jardim do Éden, enquanto apacentava, né, as ovelhas, e se encontrou com Deus. Mas não é isso que está na minha Bíblia. Olha, está aqui, Êxodo 3. O encontro de Moisés com Deus é no deserto. Aliás, Êxodo 5 fala do povo que adorar Deus no deserto. Davi foi protegido por Deus no deserto. 1 Samuel 23, 14. Né? O Salmo 67, 8 fala, né, Deus estava com o povo no deserto. Né? E eu acho assim que Jesus Cristo não leu essa Bíblia protestante, porque Marcos capítulo 1, versículo 35, não, Marcos capítulo 1, versículo 35, Jesus saía para rezar no deserto. Quer dizer, lugar estranho, né? Jesus não leu a Bíblia protestante, deve ter sido. Eu vou me encontrar com Deus no deserto. Mas Jesus, você está dizendo que o deserto é a ausência de Deus. E pior, que Lucas, capítulo 9, versículo 10, é onde Jesus conduz os apóstolos. Então Jesus é um débil mental, não leu a Bíblia protestante e não sabia que o deserto é a ausência de Deus. Que coisa. Né? Né? Depois ele fala, protestante, que a púrpura era muito cara, que não podia ir lá dos sacerdotes, que não era qualquer um que usava. Sim, a púrpura era cara, representava a realeza, representava o nobre, era o mais nobre que tinha. Mas, meu irmão, negar que os sacerdotes judeus usavam púrpura escarlate é sorvete na testa, é pegar a Bíblia e rasgar. E dizer que isso é um hábito só dos romanos é pegar Lucas capítulo 16, versículo 19, quando ele fala do rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo,
e jogar na privada. Né? Ah, não, mas ele não pode pegar uma coisa sagrada e jogar no profano. Mas você disse que a Igreja Católica, né, se corrompeu. E a Bíblia fala que Jesus Cristo morreu pela nossa igreja. Então a igreja pode se corromper, mas o sacerdócio, né, judaico, que era temporário, não. Então o sacerdócio judaico está valendo. E olha só, Jeremias 4:30. Vamos fazer aqui, primeiro Apocalipse 17:4. A mulher está vestida de púrpura escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão uma taça de ouro, cheia de abominações e de imundícies da sua prostituição. Jeremias 4, versículo 30. E tu, devastada, para que te revestiste de púrpura, enlargaste com ornamentos de ouro e alongaste os olhos com pinturas. Em vão tentas ser bela, desprezam-te os amantes. E a tua vida te odeiam. Cara, isso aqui cai no Apocalipse 17, a prostituta é perfeito. Mas se você não acha que isso é perfeito o suficiente, da mulher vestida de púrpura escarlate, que tem a taça de ouro, eu recomendo ler Ezequiel 23. E foi daqui que João tirou toda a descrição da mulher vestida de púrpura escarlate, da prostituta. Ele fala aqui do Samaria, né? Está aqui falando de Jerusalém. São duas irmãs, Oolá e Olibá. Oolá é Samaria e Olibá é Jerusalém. Né? Elas se vestem de púrpura, escarlate, seduzem os homens. Né? E detalhe, Jerusalém é mais depravada que Samaria. Vestido de púrpura escarlate. E aí você vai lá no versículo 31. Tá? O que fala do cálice. Beberás o cálice da tua irmã. O cálice largo, profundo. Está aqui. Está tudo aqui. Né? E vai mais, né? Fala no versículo 37, que ela cometeu adultério. Prostituição, adultério aqui, prostituição. E ela é uma prostituta, versículo 44. Mulher perdida, prostituta. Né? E que elas derramaram sangue. Suas mãos estão manchadas de sangue. Gente do céu, lê isso aqui. Apocalipse, né, 17:4. E dizer que a Roma, desculpa, é desconhecimento bíblico puro ou má vontade. Tá? Aí depois, né, vem falar que era costume de Roma. Gente do céu. Ter som de cítaras e cantores, de flauta, trombetas, Apocalipse 18. Eu pergunto assim, os protestantes alguma vez na vida leram 1 Reis, capítulo 1, versículo 40, que fala do cortejo, dos tocadores de flauta. Né? Ou Jó, que fala dos pandeiros, das cítaras, das flautas, Jó 21, Jó 30, Jó 21, versículo 12, Jó 30, versículo 31. Salmo 150, louvai com tímpanos e dança, louvai com harpa e flauta. Ele já está aqui falando do imperador romano, só pode, meu Deus do céu. Isaías 5, versículo 12, que é onde vai fazer referência ao Apocalipse 18, 22. Amantes da cítara e da harpa, do tamborim e da flauta e do vinho de seus banquetes. Mas para as obras do Senhor não tem um olhar sequer, e não enxergam a obra de suas mãos. Obviamente, Isaías aqui estava falando aqui do Império Romano. Óbvio, segundo o protestantismo.
Então, a grande cidade que é revestida de linho por escarlate, no Antigo é sempre referência a Jerusalém. Que ela vai ser odiada. Está lá, volta Ezequiel, leia lá isso. Jeremias 4 fala que, né, que aquela que botou ornamento de ouro, que se revestiu de púrpura, será devastada, será odiada. Sobre os reis da terra, gente do céu, terra ali é território. Tanto é que se você pegar Josué 12, versículo 7, fala que foi ali dominado os reis da terra. Território. Pelo amor de Deus. Mas isso acontece por quê? Por que eles não aceitam que Jerusalém reina? Por que eles não aceitam que Jesus Cristo é o Senhor? Essa que é a verdade. Eles não aceitam que Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Eles não aceitam a Bíblia Sagrada. E o Robson bateu neles na Bíblia Sagrada. Entendeu? Eles não sabem que Jerusalém é cercada por 7 montes. Escopos, Nord, o monte da corrupção, o monte da ofensa, o monte da destruição, da segunda Reis, versículo 23, 13. Monte Seu, Monte Ofel, a rocha. Ora, aqui fala a mulher que reina sobre os reis da terra. Sendo submissa a Roma, é aí que vem a questão. Como é que Jerusalém, no primeiro século cristão, poderia se reinar sobre os reis da terra? Bom, como eu já falei, está lá em Josué, capítulo 12, versículo 1. Terra é referência a território. Tá? Está lá, expôs os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, e cujas terras possuíam. O versículo 2 é nominado quem são os reis da terra. Mas o cara vai ler isso não. Tá? Porque o protestante não entende que há um domínio espiritual, né, e um domínio territorial. Porque para o protestante, ele nunca nada imanente, nada celeste. Se em Roma exercia o poder de domínio territorial, político, sim, mas ele nunca dominou a terra toda. Gengis Khan dominou muito mais território que Roma, historicamente falando. Olha o que Jesus Cristo fala. Que se Jesus Cristo fosse o Senhor e Salvador desse povo, eles não aceitavam. Mateus 5, versículo 34 ao 35. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Aqui deve ser Nero, deve ser Calígula. Quem é o grande rei? E aí o cara vem falar para mim, Jesus Cristo é o Senhor? O Apocalipse, já no primeiro capítulo, versículo 5, já diz que Jesus Cristo é o soberano dos reis da terra. Apocalipse 19, 16, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. E que tem autoridade acima de qualquer rei. Capítulo 19, versículo 11. E Jerusalém é a sua cidade privilegiada. Em Deuteronômio 28, versículo 1, Israel estava possuindo de rainha em relação às nações. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor e ao seu Deus e seguirem cuidadosamente seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor e o seu Deus o colocará acima de todas as nações. Agora, se me obedecerem fielmente, Êxodo 19, versículo 5 ao 6. Né? Você vai ver também Ezequiel, versículo 16, capítulo 16, versículo 1 ao 14. Eu vou citar aqui Êxodo 19, versículo 6. Agora, se me obedecerem fielmente, guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim o reino de sacerdotes, uma nação santa.
Essas são as palavras que você virá os israelitas. Né? J. Stuart Russell, sobre os judeus que estavam espalhados sobre sobre o território romano. A autoridade exercida pela raça judaica em todas as partes do Império Romano, anteriores à destruição de Jerusalém, era imensa. Tá? Suas sinagogas deviam ser encontradas em todas as cidades, e suas colônias criaram raízes em todas as terras. Tanto é que a Bíblia fala isso, que haviam sinagogas judaicas em vários lugares do território de Roma. J. Stuart Russell, de Parousia 503. Né? Philo Yuong, né? Escreveu sobre o seguinte: a população de Israel não foi contida somente em seu território como as outras nações. Pelo contrário, ela espalhou-se por toda a face da terra, em todos os continentes, pelo mundo conhecido de sua época, em toda a ilha. Né? E a própria Bíblia, se eles acreditassem nela, está lá, que havia em Jerusalém judeus tementes vindos de todas as nações do mundo. Paulo, quando ia perto da Grécia, né, já tinha uma sinagoga lá. Atos 2, versículos 5 a 9, que fala dos judeus que vieram para Jerusalém. A nação de Israel, bem como sua capital Jerusalém, foi lançada por sua expressão de rainha das nações. É justamente por isso que Apocalipse 17 e 19 está mostrando a queda da grande cidade, que é a única conhecida como uma grande no Antigo Testamento. Façam sofrer tanto tormento e tanta aflição como a glória e o luxo que se entregou. Em seu coração se vangloria. Estou sentada como rainha. Não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, as pragas alcançarão. Morte, tristeza, fome, fogo consumirão, pois Todo-Poderoso Deus quem julga. Apocalipse 18, versículo 7, versículo 8. Após a queda de Jerusalém, no ano 70, a situação dos judeus é a mesma dos gentios, no Antigo Pacto. Portanto, o livro do Apocalipse trata de divórcio de Deus em relação a Israel. Aliás, eu não digo nem de divórcio, porque vou muito mais além. Com a morte de Cristo, se Jesus Cristo é Deus, acabou a antiga aliança, acabou aquele casamento. Você pega as maldições da lei mosaica como fim disso, e vão cair sobre a nação adúltera. Ou então a palavra de Deus não vale nada. Onde a antiga Jerusalém é substituída pela nova Jerusalém. A igreja, que é o Israel de Deus. É isso que está falando ali. Mas, contudo, todavia, porém, né, é aquela mesma abóbora. Né? Então, meu irmão e minha irmã, é isso. Tá? Eu acho, pessoalmente, que já começou errado, porque o tema era um, o Robson tem outro. Se o cara já chegou ao tema e esse mudou o tema na hora, fica difícil. Né? O Robson, né, citou, né, que o costume, né, dos judeus se cobrirem com cinzas. E o próprio cara diz que João, né, e Pedro, né, foram dados a escrever aos judeus. Pedro estava escrevendo aos judeus. Então, o que João estava escrevendo? Algo para os judeus, segundo o próprio cara. Não tem, no costume romano, se cobrir de cinzas diante das tragédias, tá? Como está no livro do Apocalipse.
Tá certo que o cara citou, né, Aquiles, né, que era grego e cobriu a cabeça lá de cinza. Né? É uma coisa até que eu tinha que ter conferido antes de fazer esse vídeo, mas beleza, para mim é um pormenor. Para mim, o central é que em Roma não tinha esse costume. Os costumes citados ali, naquele dia, não ser de fuga de sábado, como Jesus cita, não tem no costume romano guardar o sábado. Como Jesus cita lá, quando ele fala da queda de Jerusalém, da destruição do templo. Então, meu irmão e minha irmã, é isso aí que eu acho. Dê a sua opinião. O pessoal do Apoio, essa semana eu estou mandando livro. Né? Vocês aí que ajudam com o Pix, agradeço pra caramba. Né? Continua ajudando. E você que não ajuda, olha, você está em pecado mortal com o tio Cláudio aqui. Né? Tá aqui. O tio Cláudio ficou 3 horas escutando a live para fazer esse vídeo. E você não valoriza com um Pix de R$2 por mês. Meu irmão, olha, é fogo. Mas Deus vai julgar todas as coisas. Né? Deus sabe de cada um. Então, meu irmão e minha irmã, agradeço a todo mundo, a audiência, pelo menos o like. Não seja muquirana nisso. Né? O cara vem aqui ver o vídeo, nem o like ele dá. Eu já passo até muito do cara divulgar nas redes sociais. O cara também não faz isso, as pessoas. É católico, desculpa, ele é péssimo de evangelização. Para denigrir esse canal, tem gente a dar com pau. Agora, para ajudar o canal a ser divulgado, aí é outros 500. Aí dá muito trabalho. Aí fica aqui pedindo para mim fazer vídeo que eu fiz há 2 meses atrás. Correto? Para fazer de novo. E aí quando eu falo, olha, o vídeo tá lá, tem 2 meses e tal, bota o link ao cara, isso é muito trabalho. Faz o vídeo de novo. O cara não quer nem o trabalho de pesquisar aqui. Então, se liga, meu irmão. Se liga no teu catolicismo. Tá bom? Paz e bem para todo mundo. E até a próxima. Amém.